Abra sua Bíblia comigo. No livro de Gênesis, no capítulo 40, verso 1. Gênesis 41. Vamos começar uma série hoje de 4 semanas, nossa primeira série de mensagens das quartas-feiras. Nós começamos o ano com uma série de mensagens aos domingos, falando do tema da igreja deste ano, o tema que Deus nos deu, que é restauração. E por conta disso nós focamos aos domingos as séries e não buscamos as quartas. E agora nessa segunda, pode acender as luzes agora. E agora nessa segunda fase nós vamos fazer séries de mensagens. Preste atenção, vai lá, abre lá comigo. E Gênesis 40, verso 1, se você não encontrou, encontra aí. E deixa eu dar um recado muito, mas muito importante para a igreja. Anota lá. Este mês agora que vai começar, a partir de hoje, né? E a partir de domingo, nós vamos levar 2 séries de mensagens. Uma série de mensagens às quartas-feiras, que é essa que nós vamos começar hoje, como suportar os dias maus. Nós vamos falar durante 4 semanas princípios dos céus para você vencer os dias difíceis, os dias de caos que se levantam na sua vida. E nos domingos, começando neste próximo domingo, nós já vamos começar uma série de mensagens também, Deus na minha casa. Deus na minha casa. Essa é uma série de mensagens que Deus está ministrando. Gelson, já há alguns meses Deus tem trabalhado isso. Eu já comecei a aplicar os princípios que eu vou compartilhar com vocês nos 4 próximos domingos na minha casa. Já comecei a fazer um laboratório junto da minha casa. E o objetivo dessa série de mensagens é conduzir a igreja a um comportamento, a uma mudança de atitudes que eu trouxe para dentro da minha casa, que tem um objetivo de transformar totalmente a história da sua família. Quem crê que Deus pode transformar a sua família, diga amém. Então nós vamos começar no domingo esta série de 4 semanas. E na 4ª semana da série eu vou desafiar a igreja a fazer algo. Não é nada mirabolante, não precisa se preocupar, mas é algo que será transformador. É um projeto que Deus derramou no meu coração, e eu vou compartilhar com a igreja depois dessas 4 semanas. E tem tudo a ver com o tema da mensagem. Então se você puder e quiser, você pode participar das 2 séries. Eu gostaria muito que você participasse das 2, tanto na quarta quanto aos domingos, porque Deus vai ministrar e falar ao seu coração, amém, queridos? Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu creio que tem muitas pessoas que estão na igreja, estão caminhando como igreja, mas estão enfrentando desafios na sua família, não sabendo como vencer algumas situações, algumas lutas, algumas tempestades. Estão vendo literalmente o inferno atacar sua casa, escravizar seus filhos, dominar o seu casamento, e eles não estão sabendo mais o que fazer. E talvez algumas dessas pessoas que eles estão clamando a Deus, dizendo: Deus, me dá uma resposta. Pois a série de mensagens que nós vamos começar nesse domingo é a resposta para você que precisa viver um milagre na sua casa, e Deus vai transformar muita gente na sua família, amém, querido? Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros de Faraó ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Então Faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José, para que ele cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro, ambos tiveram um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os 2 estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? E eles responderam: esta noite nós 2 tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. Então José disse: a interpretação dos sonhos vem de Deus. Contem-me o que sonharam. E o chefe dos copeiros começou dizendo o seu sonho a José: em meu sonho vi em minha frente uma videira, e disse ele, havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo de Faraó, e tomei um dos cachos de uva, e espremi o suco da taça e coloquei na mão de Faraó. E José disse: este é o significado do seu sonho. Os 3 ramos representam 3 dias, e dentro de 3 dias Faraó o levará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros.
E quando a situação estiver bem para você, eu vou repetir, e quando a situação estiver bem para você, eu peço, lembre-te de mim, fale de mim para Faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, da terra dos hebreus, e agora estou nesta prisão, onde eu fui lançado sem motivo. Em algumas versões diz, lançado nesta prisão injustamente. Se você puder, feche seus olhos, curve a sua cabeça, e não ouça a minha oração, mas peça que Deus ministre o seu coração através da sua oração. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Obrigado porque o Senhor já tem nos conduzido, Deus, através desse momento de louvor, a uma atmosfera, alguns sendo curados, outros aliviados, recebendo paz, outros vivendo, Senhor, a quebra das correntes, das prisões, das opressões. Pessoas que entraram aqui, Senhor, no momento do louvor, já foram visitados pela sua graça e pela sua misericórdia. E eu peço que essa atmosfera de graça e misericórdia permaneça no momento em que a tua palavra é ministrada, e que cada pessoa que entrou aqui, mesmo que seja a primeira vez na nossa igreja, ou a primeira vez em uma igreja evangélica, que ele tenha seu entendimento liberado, a sua mente liberada para entender a palavra do Senhor, e que esta palavra seja, Senhor, como uma revelação do seu coração ao coração deles, que essa palavra ela seja instrução, que essa palavra seja luz aos seus pés, que essa palavra ela seja o alimento que eles precisam para ficarem de pé e resistirem os dias difíceis que talvez estão enfrentando. Que a palavra do Senhor, ela venha ministrar o coração de todos, e que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor deseja fazer através desta palavra. É a minha oração em o nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Muito obrigado, músicos, que Deus abençoe vocês. O tema da mensagem, ou o tema da série é vencendo os dias maus, como suportar os dias maus. E aqui nós encontramos o nosso primeiro exemplo dessa série, um homem que ele enfrentou tudo que você pode imaginar de injustiça na sua vida, e ele suportou. A história que nós lemos aqui é a metade da história de um jovem chamado José, um dos 12 filhos, na verdade o 11º filho de Jacó, aquele que daria o início à nação de Israel, e os seus filhos se tornariam as 12 tribos de Israel, e você conhece. E você talvez conheça a história, eu vou resumi-la em 3 minutos, que José, sendo o 11º filho, quase que o último, ele não tinha um papel de liderança na sua família, ele não tinha um papel de exercer autoridade sobre os seus irmãos, mas ele era diferente, irmãos. A Bíblia diz que José, ele era diferente no seu comportamento, como ele respondia ao seu pai, de tal forma, Cícero, que a Bíblia diz que o pai, ele começou a amar José diferente. Ele presenteou José com uma roupa colorida diferente da dos seus irmãos, e isso despertou uma inveja. Pode baixar um pouquinho a música para mim. Isso despertou uma inveja enorme ao coração dos irmãos, que começaram a persegui-lo. A Bíblia diz que tinham raiva dele. Certa ocasião a Bíblia diz que José vai visitar os seus irmãos no lugar longe, para trazer a notícia daquilo que eles estavam fazendo de errado. E os irmãos, sabendo que José tinha este hábito de entregá-los, indignados, tomam José para matá-lo. São questionados por um deles, Rubem, dizendo: não façam isso. Então eles vendem José para os midianitas como escravo, e mentem para o pai que José tinha sido morto, inclusive arrancando a sua roupa colorida diferente e levando cheia de sangue, dizendo para o pai que eles tinham encontrado no meio do caminho. José tem sua história totalmente mudada e transformada por esse episódio. Ele é tirado do conforto da casa do seu pai, ele é tirado do cuidado e do carinho do seu pai, do cuidado especial que o pai lhe dava, e foi jogado como um escravo até ser comprado por Potifar, capitão, comandante da guarda de Faraó. E lá a Bíblia diz que ele se torna um escravo, mas o Senhor era com ele. Deus estava sobre José, e José não murmurou, não reclamou, não voltou atrás. Mesmo injustiçado pelos seus irmãos, a Bíblia diz que ele continuou a ser fiel a Deus. Se eu pudesse dar um conselho para vocês já no começo dessa mensagem, eu diria: não importa o que você está enfrentando, não importam as perseguições, não importam as dores, não importam os dias maus, o segredo para vencer todos eles é: continue sendo fiel a Deus. Só um pouquinho da igreja entendeu, mas tudo bem, a gente continua. Continue sendo fiel a Deus. Pastor, o que representa ser fiel a Deus? Ser fiel a Deus é quando você enfrenta o dia difícil, é quando você enfrenta a situação desconfortável, e mesmo assim você não murmura, mesmo assim você não desanima, mesmo assim você não volta atrás na sua fé. Isso é ser fiel a Deus. E foi exatamente o que aconteceu com José.
O que é interessante é que quando José chega à casa de Potifar, a Bíblia diz que onde ele colocava as mãos prosperava. Por quê? Porque quando você é fiel a Deus, não importa o lugar que você estiver, Deus vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Sabe por que existem situações que nós estamos enfrentando de dificuldade, de dores, e não vem a prosperidade, não vemos o favor de Deus? Porque provavelmente nós estamos andando na direção contrária. José, ele é tão fiel a Deus, e Deus prospera tanto a casa de Potifar, que ele vai galgando posições. Então José, ele vai crescendo, e a Bíblia diz que chega um momento em que ele se torna o mordomo da casa. Tudo que Potifar tinha é entregue em suas mãos, e ele administrava a casa. Você conhece a história? Até a mulher de Potifar então se engraça com ele, e a Bíblia diz que tenta agarrá-lo por algumas vezes, ele foge, até que uma vez ela agarra ele no canto, ele para não tocar no que não era dele, ou na mulher que não era dele, também sendo fiel ao Senhor. A Bíblia diz que ele corre e a sua roupa fica na mão da mulher de Potifar. Aquela mulher indignada porque ela foi rejeitada por José. A Bíblia diz que essa mulher o acusa injustamente de tentar abusar dela, e a Bíblia diz que agora José, ele é jogado injustamente na prisão. Se nós avaliarmos, pastor Ronaldo, a história de José, nós vamos ver que desde a casa do seu pai, a forma que os irmãos tratavam, como ele é vendido como escravo, a forma que ele é acusado pela mulher de Potifar, são situações de injustiça. Existem situações desconfortáveis que eu e você enfrentamos, que são infelizmente consequências das escolhas que nós fazemos. Existem situações de dor que eu e você enfrentamos, que acabam sendo resultados dos pecados que nós cometemos, e não podemos reclamar do dia mau que chega à nossa tenda por ser consequência da escolha. O problema, Joelma, é quando nós estamos enfrentando situações dolorosas, desconfortáveis, que são injustiças, e você olha para trás assim, mas o que eu fiz para viver isso daqui? José, ele tinha todos os motivos para murmurar, para reclamar e até abandonar a sua fé, mas a Bíblia diz que ele continuou fiel a Deus. Assim como ele agiu na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele agiu na prisão, e de repente ele foi galgando posições, e ele se torna o carcereiro-chefe. Ele começa agora, o presidiário tem a chave da prisão na sua mão. E terminando o resumo, a Bíblia diz que certo dia, 2 homens de confiança de Faraó são lançados no cárcere e são colocados debaixo dos cuidados de José. Quando a Bíblia diz debaixo dos cuidados de José, é porque como aqueles homens eram presos, vamos dizer, de confiança, eram presos especiais, eles não foram colocados junto com os outros, mas José, sendo carcereiro, dava uma atenção especial por ser copeiro e ser o padeiro do Faraó. E José então se torna amigo deles, e a Bíblia não fala dele se tornar amigo, mas é visível pela forma que ele enxerga daqueles homens. Quando o texto diz que eles tiveram sonhos, e os sonhos deles os deixaram angustiados, e José, ele viu a angústia no rosto daqueles homens. A Bíblia diz que pela manhã, José prestou atenção e diz assim: por que vocês estão tão abatidos? Nós só conseguimos prestar atenção numa pessoa que está abatida se nós sabemos quem é essa pessoa, sim ou não, gente? Você não encontra uma pessoa na rua que está com uma feição diferente e fala assim: nossa, esse está muito abatido. Por que você não consegue definir? Porque às vezes a cara dela é feia mesmo. É verdade ou não é? Às vezes ela parece que chupou o limão e não gostou do limão que ela chupou. Então você não pode definir simplesmente porque você olhou alguém que está meio marrento e dizer que ele está abatido. Agora, quando você conhece, você sabe exatamente quem é essa pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. José se torna amigo daqueles homens. E a mensagem de hoje, ela começa exatamente nesse ponto. Quando eles se levantam e José os encontra e ele pergunta: o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão tão preocupados? E a Bíblia diz que aqueles homens já contaram que tiveram sonhos. Os dois tiveram sonhos, e os dois contaram os sonhos. E o que eu acho interessante é que quando eles contam os sonhos, José, ele dá uma resposta para eles, e ele diz assim: só cabe ao Senhor Deus interpretar sonhos. E logo na sequência ele diz: me conte os vossos sonhos. E aqueles homens então apresentam os seus sonhos. Eu fiquei só no primeiro, porque é o primeiro que chama atenção para aquilo que nós queremos entender hoje. E quando aquele homem conta o sonho, Deus dá exatamente o discernimento do que aquele sonho representava, que era aquele homem ser restituído da sua função. E aqui eu quero tirar 3 lições rápidas
sobre esta situação de desconforto, sobre esse dia mau que José, ou esse tempo mau que José estava enfrentando, e como nós podemos usar o exemplo de José para termos vitória nos dias difíceis, nas situações injustas que nós enfrentamos. Se você gosta de anotar, anota lá comigo. A primeira lição é uma pergunta: por que Deus deixou José enfrentar aquelas situações de injustiça? Ou talvez trazendo para a nossa história, Gabriel, por que Deus permite que alguns de nós venhamos enfrentar situações desconfortáveis? Por que nós enfrentamos situações dolorosas? Por que o dia mau chega e sempre não estamos preparados para o dia mau e acaba nos abalando? Quando eu estava me preparando para essa mensagem e lendo a história de José, eu me lembrei de uma das situações que mais parece uma coisa tão simples, mas uma das situações que mais mexeram na minha história. Eu tinha 17 anos de idade, eu estava desviado, longe dos caminhos do Senhor. E eu estava voltando do colégio, do ensino médio, trabalhava o dia todo no Tribunal de Contas, fazia estágio, à noite ia para a aula, peguei o ônibus no terminal do Guadalupe. Quando eu entrei no ônibus, na altura do colégio estadual, entrou um grupo de rapazes e eles pararam perto de mim. E era na época, eu estava na moda das pessoas usarem o Walkman. Eu tinha um Walkman, eu andava com aquele fone para baixo e para cima. Por isso, inclusive, eu sou um pouquinho surdo do lado direito, de tão alto que eu usava o foninho. E tem alguns que estão rindo, porque provavelmente também tinham um Walkman como o meu. Esse era do antigo, era um batatão desse tamanho. E eu continuei ali, eles entraram e a minha rotina era sempre essa: 11 horas da noite pegar o ônibus naquela linha. E eu lembro que o rapaz pegou e eu estava sentado e ele parou muito perto. E homem muito perto, a gente fica desconfortável, né? E eu estava sentado e ele muito perto, e o ônibus balançava, ele em cima de mim, e eu dei só uma olhada para ele. Eu lembro que foi uma olhada só. E eu voltei, continuei ouvindo. Quando chegou no ponto dele, estavam uns 10. Quando chegou no ponto dele, ele arrancou meu fone, arrancou o Walkman, jogou no chão, me xingou, e eu fiquei sem saber o que estava acontecendo e acabei apanhando aquele dia. Já contei para vocês que eu apanhei muito na vida, literalmente, e vocês riem porque não eram vocês. E eu apanhei, e sinceramente, gente, eu não fiz nada, eu só apanhei, baixei a cabeça. Os caras estavam em 10, eu estava sozinho. E ok, apanhei, vamos seguir a vida. No outro dia eu peguei o mesmo ônibus e o mesmo grupo de meninos entraram, rapazes entraram. Mas aquele dia eles não pegaram o ônibus só por pegar. Aquele dia eles foram atrás de mim e eu apanhei de volta. E no terceiro dia eu apanhei de volta. No quarto dia eu já não fui para a escola. Eu transferi de escola. Saí, eu estudava no colégio do Sesc, que é ali na Pedro Ivo, e pedi a minha transferência para o colégio Loureiro Fernandes, aqui no Juvevê. E comecei a estudar, glória a Deus, aleluia. 15 dias que eu estava no Loureiro Fernandes. Um dia, eu estou saindo no portão da escola. Quem que estava no portão da escola? Os mesmos caras. Fala para mim que é uma coisa do Satanás. E eu apanhei de volta. Eu mudei. Vocês riem porque não é vocês, você só fica rindo só, né? E eu mudei de turno. Eu saí da noite e vim para amanhã. E eles voltaram amanhã. E foi quando eu tive que sair com um camburão da Rony. Eu nunca fui preso, mas já andei num camburão da Rony. Eu fui para a orientadora, expliquei a situação. E ela saiu, olhou e viu que os caras eram nervosos mesmo. Ela falou: essa aí é um grupo que já incomoda a gente há algum tempo. E a melhor forma é eu chamar a polícia para você sair escoltado pela polícia. E eu saí escoltado pela polícia. E eu estou falando isso por quê? Porque eu não lembro de ter feito alguma coisa para aqueles caras me perseguirem. Mas eu lembro que aqueles caras me perseguiram, e isso aconteceu anos. O Rafael está aqui? O Rafa Chêmico? O Rafa não está aqui. Eu fui inclusive visitar o Rafael e descobri que o cidadão que me batia é vizinho do Rafael. Eu quase saí correndo da casa do Rafael para não... Não, estou liberto, graças a Deus. E eu lembro que a minha pergunta era: Deus, por que eu estou enfrentando isso? Eu não fiz nada para eles. Eu não sei o motivo. E se eu começar a contar um pouco das histórias que aconteceram, porque isso durou algum tempo, eu mudei de escola e isso continua acontecendo, foram dias tenebrosos para mim, meses tenebrosos. E a minha pergunta foi apenas uma: por que eu estou enfrentando isso? Porém, gente, o maior erro que você pode cometer talvez é você fazer a pergunta por quê, mas é você entender o que Deus quer que você aprenda. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que essa situação de desconforto, de dor, essa situação de apanhar na rua fez com que eu tomasse uma posição?
voltar para Jesus. Obrigado, Andréia, pelo menos você entendeu. Apanhar me fez voltar para Jesus. Gente, eu tinha tanto medo de toda aquela situação, e eu achava que um dia eles iam me matar, e provavelmente eles iam me matar mesmo, que eu voltei para Jesus. E desde o dia que eu voltei para Jesus, nunca mais encontrei eles, a não ser o dia que eu encontrei que eu fui visitar o Rafael. Parece uma coisa tão boba você ouvir isso, mas foi uma situação desconfortável que me levou a um lugar que eu precisava estar. Então eu respondo agora para você: por que José teve que enfrentar aquela situação? Nós vamos encontrar pelo menos 3 respostas. A primeira situação que nós precisamos entender é que de José enfrentar aquela situação é porque, número 1, ele tinha condições para enfrentá-la. A Bíblia diz que Deus não te dá luta maior do que você possa enfrentar, amém, queridos? Então, se existem situações desconfortáveis que você está enfrentando, se existem situações dolorosas que você está enfrentando, é porque, número 1, você tem condições para isso. Deus sabe da tua estrutura. Mesmo que você não goste, Ele sabe que você vai suportar. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, com essa história, que José precisa enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou de injustiça, de ser lançado como escravo, vendido como escravo, lançado na casa de Potifar, lançado na prisão injustamente, mesmo ele sendo fiel a Deus e o seu Senhor e não ter tocado naquela mulher. É que aquela prisão, ela fazia parte do caminho de José para o palácio. Existem situações desconfortáveis que eu e você enfrentamos, que faz parte do trajeto, do trilho que Deus tem para você, para te colocar no propósito dele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Gente, que desânimo é esse? Eu estou empolgado e você está desanimado, pelo amor de Deus? Talvez você nunca parou para entender que o desconforto no seu casamento, que o problema financeiro, que a luta que você está enfrentando na sua vida profissional, sem ser consequência do seu pecado, tem um objetivo de colocar você exatamente no lugar que você precisa estar. Eu estava tão longe de Deus, eu estava tão afastado de Deus, que aquela situação desconfortável que eu enfrentei, ela teve um objetivo, ela teve um papel de me colocar exatamente no lugar que eu precisava. Eu lembro que eu estava tão cansado de fugir, eu estava tão cansado de não saber onde eu ia encontrar, e parece um negócio, onde eu ia o cara aparecia, uma cidade tão grande, milhões de pessoas morando, e eu cruzava ele daquele lugar. Foi tão desconfortável que um dia eu saí do trabalho, eu desisti da escola, e ao invés de ir para o Loureiro Fernandes, eu entrei na primeira igreja IEQ, essa que tem na Alberto Foloni. Era uma quarta ou uma quinta-feira. Eu lembro que o pastor estava pregando, e aquela mensagem foi assim: volta para o lugar de onde você saiu. Volta. Eu falei: eu preciso voltar, eu estou longe. Porque se eu não tivesse passado por aquilo que eu passei naquele ônibus, talvez eu não estivesse aqui nesse altar pregando para você hoje. Você já parou para pensar nisso? Se eu não tivesse apanhado, eu não estava aqui falando de Jesus para vocês. Talvez. Aquela foi a situação para Deus me resgatar. Eu lembro que naquele culto, depois daquela mensagem, eu estava quebrantado, e aí começou a cantar aquela música: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu sou contra você cantar esse tipo de música no altar, porque eu penso que esse tipo de música você tem que, esse tipo de música você canta, num grupo de amigos, ouve no rádio. No altar você canta a música para Jesus, amém, queridos? A música é para Ele, amém, igreja? Amém. Mas aquela música, aquele dia, quando foi ministrada, Jesus me alcançou. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu não sei como eu cheguei na frente quando foi feito o apelo, mas eu estava lá na frente. E naquele dia eu voltei para Jesus. E aquele dia a boca do leão foi fechada. Aquele dia a fornalha parou de queimar. Dá uma glória a Deus por isso. Talvez você está enfrentando um dia mau. Talvez você tenha enfrentado situações desconfortáveis que você não plantou sementes para colhê-las, mas faz parte do caminho para onde Deus quer te levar. Se José não estivesse na prisão, ele não conheceria o copeiro e o padeiro. Se ele não conhecesse o copeiro e o padeiro, ele não teria o discernimento dos sonhos. Se ele não desse o discernimento, o copeiro não voltaria para o palácio e lembraria dele, mesmo que depois de 2 anos, quando o faraó teve sonhos e nenhum dos seus sábios e magos pôde discernir, ele falou: tem um homem na prisão que pode. Aquele foi o caminho. Você já parou para pensar que a tua dor é o caminho para o teu sucesso, para a tua vitória, para o propósito de Deus? Gente, nessa hora é difícil dizer um amém, é ou não é? Eu sei que é desconfortável, porque a gente quer o caminho do sucesso no sucesso. Mas às vezes o caminho do sucesso está no desconforto.
É no dia mau que você vai encontrar o favor de Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? A terceira lição que eu aprendo nessa história: ainda entendo que a prisão, ela faz parte do quê? Do aprendizado de José. Primeiro, José suportaria Tai. Segundo, a prisão fazia parte do caminho do palácio. Terceiro, a prisão tinha um papel, Natã, do aprendizado, da formação para que José fosse governador do Egito. A dor que eu e você enfrentamos muitas vezes é Deus nos capacitando para aquilo que Ele vai fazer lá na frente. Se José não tivesse administrado a casa de Potifar, ele não saberia administrar os 7 anos de fartura que ele governaria o Egito. E se ele não estivesse, Johanna, na prisão, ele não aprenderia a administrar, Tiago, os 7 anos de escassez. A dor de José, a luta de José, o momento mau, o dia mau de José, Guilherme, tinha um papel, Luana, de capacitar e preparar José para aquilo que Deus iria fazer lá na frente. As maiores dificuldades que eu enfrentei na minha vida, as maiores dores que eu enfrentei na minha vida, elas são os maiores instrumentos que Deus usa no momento que eu vou aconselhar uma pessoa, que eu posso compartilhar uma palavra com você. Quem já passou por uma sala de aconselhamento comigo sabe que muitas das vezes, quando você está falando dos seus pecados, eu estou contando os meus. É verdade ou não é? Quem já viu um pecado meu numa sala, conta, levanta a mão aqui, quem já ouviu. E por que eu conto dos meus pecados? Porque Jesus me redimiu deles, amém, queridos? Primeiro é para você entender que você não é mais pecador do que eu. Primeira coisa, eu já pequei, mas Jesus me libertou, amém, queridos? E segundo, para você saber que pelo caminho que você passou, eu já passei. E eu posso hoje aconselhar uma pessoa que passa por crise conjugal, porque eu já tive crise conjugal. Eu posso aconselhar um homem que tem problema com moralidade, porque eu já tive problema com moralidade. Eu posso aconselhar uma pessoa que já viveu na mentira, porque eu já vivi na mentira. Eu posso aconselhar uma pessoa que está passando por dias de dores e desconforto, porque eu já passei por isso. Você já parou para pensar que o que você enfrenta hoje pode ser um instrumento de libertação, de cura e transformação na vida de outras pessoas? Pensa nisso. A prisão foi a faculdade, foi o MBA e o mestrado de José para ele ser bem sucedido e ser quem ele foi. Ninguém, preste atenção, ninguém no Egito, Claudinha, tinha a habilidade e a capacidade que José tinha para administrar a escassez, porque ele foi preparado para isso. Então, ao invés de você murmurar porque você está enfrentando o dia mau, começa a anotar o dia difícil. Lá na livraria tem um livro meu chamado É Cedo Demais para Desistir. Muitos de vocês já compraram, é o primeiro livro que eu escrevi. Eu escrevi esse livro no ano de 2005. Eu escrevi esse livro saindo do meu tempo de deserto. Tudo que eu escrevi naquele livro era o que Deus tinha feito no meu processo de transformação de caráter, de transformação de vida e de libertação dos meus pecados. O que você está fazendo com os dias maus que você enfrentou? Use isso para abençoar outras pessoas, amém, queridos? Use isso para abençoar outras pessoas. A segunda lição que eu aprendo, pastor, você falou 3, os 3 pontos eram só da primeira lição. Por que Deus deixou José enfrentar aquela situação? A segunda lição que eu aprendo é que mesmo no dia mau, José continuou a confiar em Deus e permaneceu no lugar que Deus queria que ele estivesse. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa: não tente fugir do lugar que Deus colocou você para ser preparado. Não foge, não foge. Quando Israel se afastou de Deus, a nação de Israel se afastou de Deus, a Bíblia diz que por conta do afastamento, por conta da apostasia deles, por conta da idolatria, Deus declarou, Deus determina em Jeremias capítulo 25, verso 11: vocês irão para a Babilônia e ficarão cativos lá 70 anos. E Deus diz assim: não fujam, vão para a escravidão. Deus diz: o que insistir ficar aqui na terra morre de fome, o que insistir fugir do Egito morre de peste ou morre pela espada. Deus falou: o melhor lugar para vocês estarem é no lugar da correção, porque é muito mais fácil você aprender no dia difícil do que quando você está vivendo tudo bem. Isso quer dizer, José continua a confiar em Deus. Vai comigo no verso 8 de Gênesis 40. Verso 8 de Gênesis 40. Diz assim o texto:
E eles responderam: esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significa. E José respondeu: e a interpretação dos sonhos vem de Deus. Me conte o que vocês sonharam. E o texto diz que eles contaram e José entregou o discernimento. Vamos prestar atenção um pouco na caminhada de José. Olha para mim aqui, não perde isso aqui, olha que interessante. Na casa do pai, na casa de Jacó, José teve sonhos, sim ou não? Ele teve sonhos com as estrelas e com os feixes que se prostravam diante dele. Quem lembra, diga amém. Mas ele conseguiu discernir os sonhos? Não, ele só teve sonhos. Então nós não conseguimos ver Deus usando José dentro da sua casa. Eu não consigo ver. Eu consigo ver Deus sinalizando para onde iria levá-lo, mas eu não consigo, Daniel, ver Deus, José sendo usado. Aí quando ele chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor começa a abençoar José. E onde ele colocava as mãos, o Senhor prosperava. Deus estava com José na casa de Potifar, sim ou não? Deus não usou José na casa do pai, mas quando ele vai para o lugar da escravidão, Deus começa a usar. Você já parou para pensar que às vezes Deus precisa te levar para o dia difícil para Ele poder começar a te usar? Já parou para avaliar isso? Tem situações que você precisa entrar na tempestade, por quê? Para você conhecer quem é Jesus. Os discípulos andavam com Jesus pelo menos uns 7 meses. Eles já tinham visto a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eles já tinham visto os leprosos sendo curados. Eles já tinham visto os cegos sendo curados. Eles já tinham visto pessoas sendo libertas das opressões malignas. Mas um dia eles entram no barco com Jesus para ir em direção a Gadar, e a tempestade se levanta contra aquele barco, Fábio, e eles não tinham para onde correr, clamam Jesus. Jesus vem, acalma a tempestade, ele repreende o vento e o mar, e a Bíblia diz que quando ele está voltando para descansar, um cutuca o outro e diz assim: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Eles andavam com Jesus há 7 meses, eles viam Jesus fazendo milagres há 7 meses, mas eles só vieram conhecer Jesus quando eles enfrentaram a tempestade com Ele. Será, Luci, que às vezes nós estamos enfrentando dias maus para Deus poder se revelar a nós? Quem aqui veio para Jesus quando a chapa estava esquentando? Levanta a mão, quero ver. Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Ok, tem uns que vieram, que eu sei da história, não levantaram a mão porque está com vergonha, mas amém. Eu sei da história de quase todo mundo aqui. Às vezes a situação é essa. Às vezes nós, Giovanni, precisamos enfrentar o dia difícil, por quê? Para podermos ser usados por Deus e conhecermos mais de Deus. Agora continua comigo. Aqui na casa do pai ele só teve sonhos. Aqui na casa de Potifar ele começou a colocar a mão e prosperou. Aqui na prisão ele continua colocando a mão e prosperou. Só que além de colocar a mão e prosperar, agora Deus dá para ele um dom chamado discernimento de sonhos. Você começou a entender? O que Deus usou ele para trazer o discernimento lá no palácio, ele recebeu lá na prisão. Faz a gente pensar assim ou não? Talvez sejam nos dias maus, quando você continua a confiar em Deus, é que Deus começa a te usar de uma forma diferente. Se você enfrenta dias maus por consequência dos seus pecados, Deus vai precisar tratar o seu caráter. Agora, se você está enfrentando dias maus porque geraram injustiças com você, você está sendo provado, e se está sendo provado é porque Deus quer te aprovar. É só isso. A prova não tem um objetivo de reprovar, a prova tem o objetivo de te levar ao próximo nível. Na casa de José, do pai de José era um, na casa de Potifar ele é outro, na prisão ele foi outro. Todos os níveis que ele passou, ele foi aprovado. E qual foi a principal lição que José colocou em prática na sua vida? José continuou fiel e não murmurou, continuou fiel e não murmurou, continuou fiel e não murmurou. Murmurar no dia difícil pode ser complicado, eu sei. Porque no dia bom, perdão, você não vai ter, porque o dia está bom, não tem por que murmurar. Agora, não murmurar no dia difícil é que revela o coração de quem é leal e fiel a Deus. Eu já falei isso para vocês, mas uma das coisas que mais tem feito a murmuração, ela só te leva para um lugar de escassez. Quando você começa a murmurar, o caminho da murmuração te leva para o destino do deserto. Israel entra em Cades Barneia, 12 homens atravessam para Canaã. 40 dias eles espiam a terra,
trazem frutos, preguei sobre isso alguns dias atrás, trazem frutos que precisavam ser carregados por 2 homens, mas a Bíblia diz que 10 dos 12 homens, Anderson, voltaram e infamaram a terra, e a Bíblia diz que o povo murmurou contra o Senhor, ao nível da indignação do coração de Deus ser tamanho que ele diz assim: eu vou acabar com todos e vou começar uma nação de você, Moisés. Moisés falou: Deus, tenha misericórdia deles. O que as outras nações vão dizer? O Senhor os tirou do Egito, atravessou o Mar Vermelho, derrotou os inimigos no caminho e agora eles morrem no deserto. Deus falou assim: por sua intercessão eu vou poupá-los, mas a cada dia que eles espiaram a terra, multiplique por 1 ano. Esse será o tempo que eles vão permanecer no deserto. A murmuração daquele povo fez eles ficarem 40 anos no deserto. Diga: misericórdia, Jesus. Você consegue entender que a tua murmuração talvez está atraindo a seca no seu casamento? Reclama do casamento, reclama da mulher, reclama do marido. Quanto mais você reclama, mais seco fica o seu casamento. Reclama da empresa, reclama da profissão, reclama do salário, reclama do negócio. Quanto mais você reclama do teu trabalho, mais seco fica a sua empresa, o seu negócio. Você reclama da sua saúde, reclama das suas emoções, reclama da sua vida. Quanto mais você reclama, mais seca vai ficar a sua vida. Isso é Bíblia. Quanto mais você murmura, mais deserto você vive. Aprenda a ser grato. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Jesus, quando ele recebe 5 pães e 2 peixes, já falei isso milhares de vezes para vocês. Ele não pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e ele murmurou e falou: Pai, olha a mixaria de comida que me deram para alimentar essa multidão. Ele falou isso? O que ele fez com apenas 5 pães e 2 peixes? Ele agradeceu. Ele falou: Pai, obrigado. Você não está contente da forma que teu marido está agindo? Agradece a Deus por ele. Sabe quando você vai dar valor para tua esposa, para o marido? Quando ele morrer, aí vai dizer: meu Deus, como era um homem bom. É verdade ou não é? Aí não adianta chorar. Bem que tem umas aqui, quando o marido morrer, elas vão fazer festa. Leva Jesus, leva. Fala: misericórdia, Jesus. Sabe quando você vai agradecer a Deus quando você vai talvez entender o papel do pai? Quando eles vierem faltar. Pastor, mas é que do jeito que esse homem está, do jeito que essa mulher está, é insuportável. Agradeça a Deus como está, porque a tua gratidão faz Deus gerar o milagre da transformação. Deus multiplica os pães e os peixes pela gratidão de Jesus nas suas palavras. Pastor, mas não tem motivo para agradecer. Fala: Jesus, obrigado. É uma cruz, mas obrigado pela cruz. Tem mulher que está reclamando do marido e tanta mulher orando para Deus mandar um. Cuidado. Não, vamos continuar a mensagem aqui, senão isso aqui vai dar problema. Melhor não. Terceira e última lição que eu aprendo com essa mensagem, com esse texto. Como é que está meu tempo aí? Deixa eu ver. Ok. Terceira e última lição, vai comigo no verso 14 de Gênesis 14, de Gênesis 40. Diz assim o texto: então José disse ao copeiro: quando a situação estiver boa para você, peço que você se lembre de mim. Fale de mim a Faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, da terra dos hebreus. Agora estou nessa prisão onde fui lançado por motivo injusto. Pastor, qual é a lição que eu aprendo aqui? José viveu o processo, mas ele não aceitou o desconforto. Uma coisa é você viver o processo, outra coisa é você acomodar no lugar desconfortável. José, ele aceitou, ele viveu o processo na casa de Potifar, escravidão na casa de Potifar. José, ele viveu o processo no presídio. Ele viveu a injustiça da mulher de Potifar, ele viveu o processo no presídio, mas quando ele viu a oportunidade de sair daquele lugar, a Bíblia diz que José declarou: quando você estiver lá, lembre de mim, porque eu não quero estar aqui. Deixa eu dizer algo profético sobre a sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer. Este lugar de dor não é o seu lugar. Esse lugar desconfortável não é o seu lugar. Deserto não é lugar para você morar. Deserto é lugar para você passar. Tempestade você aprende, não habita no meio dela. Você não procura a tempestade, você vai viver o processo da tempestade. Quando José teve a oportunidade, ele diz assim: eu não quero continuar aqui, eu só estou vivendo o processo. Vamos colocar de pé, queridos?
enfrente o que você precisa enfrentar, mas não aceite e se acomode neste lugar. Quando ele viu a verdadeira oportunidade, ele falou: fala de mim para Faraó. Tem pessoas que estão tão cansadas de lutar que elas se entregam ao ambiente do desconforto. Tem pessoas que estão tão cansadas de lutar que elas começam a murmurar, reclamar e abandonar todo o processo. E lembre-se de uma coisa: assim como Deus não esqueceu de José, Deus também não esqueceu de você.